E aí, pessoal, o endereço das críticas de Renato Portaluppi, a forte frase que toca muito fundo dentro do ambiente do tricolor, a reação de Romildo Bolzan e toda a consequência. É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, ela, a atração, a placa em MDF com o símbolo do Grêmio, este produto oficial, licenciado, que você, claro, pode decorar a sua casa, decorar todos os espaços. Tem essa, maravilhosa, mas tem essa também. Olha só que espetáculo, a retrô em alto relevo, em MDF, não é plástico, gente, é em MDF, vale a pena você ter na sua casa. E você que é revendedor, tem também uma grande opção por aqui. Tem uma grande opção por aqui, porque você pode revender a placa. Então, aqui no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, fale com o pessoal que faz a produção da placa, produto licenciado oficial do Grêmio. Não deixe de ter na sua casa, gente, não deixe de ter na sua casa. E se você quiser revender, tá aqui a solução. Gente, vamos lá. Renato Portaluppi. Pós-jogo, primeira frase. Escuta aí. Não é nesses últimos 2 meses com a minha chegada que a gente está vendo certos erros. O Grêmio não caiu para a segunda divisão à toa. Então quem entende futebol, quem é inteligente, sabe onde estão os erros. É simples. 2 vezes 2 são 4, não são 6, nem 8. Então quem entende futebol sabe onde precisa mexer, sabe o que precisa ser feito, entendeu? Quando eu falo para vocês que não se brinca com futebol, e muito menos com uma nação que você tem por trás, uma instituição, se você de repente não entender do babado, a conta vai chegar. E a conta chegou. E cadê essas pessoas agora? Cadê? Então é por isso que eu falo, chega de fazer o nosso torcedor sofrer. Se tiver que perder um título, tiver que perder uma partida, mas que seja com honra, seja com um grupo forte, que as pessoas queiram vestir a camisa do Grêmio. E eu não estou falando isso aqui para puxar saco de ninguém, porque eu não preciso. Quando o presidente me ligou, ele me convocou. Eu voltei porque eu me criei dentro desse clube aqui. Mas acho que está na hora de uma vez por todas, para levar, como todas as empresas levam profissionais de alto gabarito, as pessoas que entendem do babado, está na hora de o futebol também botar as pessoas que entendem de futebol. E não as pessoas que acham que entendem de futebol. Porque quando eles acham que entendem de futebol, a conta chega. E quando ela chega, é um estrago enorme, como infelizmente aconteceu do ano passado para cá. Renato abre um portal pesado. E hoje, Leonardo Meneghetti, no programa Os Donos da Bola, em cima das fontes que ele tem, conseguiu saber o endereço da crítica de Renato Portaluppi. O endereço da crítica de Renato Portaluppi, que vem a ser dirigentes que passaram. Se a gente fizer uma grande volta ao passado, a gente tem uma série de dirigentes que, de alguma maneira, trabalharam com o Renato nestes 5 anos. Na época vitoriosa e numa época nem tão vitoriosa. E, segundo a informação de Leonardo Meneghetti, as críticas atingem 3 dirigentes diretamente. O primeiro, Paulo Luz, que não é por ordem, é porque faz mais tempo que ele trabalhou. Toca Paulo Luz que foi dirigente de Renato Portaluppi dentro do departamento de futebol no ano de 2020. O segundo, e talvez o mais forte e que mostra também uma mágoa do Renato, uma incomodação do Renato, Cláudio Oderich. Oderich, que é hoje vice-presidente do Conselho de Administração e que em determinado momento deu uma entrevista forte e foi, segundo fontes internas, um dos articuladores da demissão de Renato lá logo depois da pré-Libertadores, da eliminação do Grêmio na pré-Libertadores. Ali se criou, claro, um rompimento importante. E depois disso, a crítica chega em Denis Abraão.
que venha a ser o último criticado por Renato Portaluppi. Muita gente falou que ele pudesse estar fazendo críticas a treinadores, nada disso. Ele atinge dirigentes e dá um recado. E diz: o Grêmio não pode mais botar quem não entende de futebol dentro do vestiário. O que, do ponto de vista lógico, é óbvio, né? Porque não pode botar. Mas futebol não é matemática, futebol não é e não deve ser tratado dessa maneira tão simplória. Não que o Renato tenha feito algo que a gente possa fazer também uma crítica tão contundente, mas ele não pode simplesmente, não entende futebol. O que é entender de futebol? O que é entender de gestão? O Renato chegou a falar, entende de gestão. A gente sabe que a queda do Grêmio, ela passa por uma série de situações, mas uma série longa de situações, e que não é tão somente uma situação que a gente viu e nasceu agora. É uma coisa muito mais abrangente, muito mais forte e que merece, sim, toda a atenção da nossa parte. Nós precisamos ter esse entendimento para fazer uma evolução disso e tentar compreender como que o Grêmio vai trabalhar a partir daí. Não adianta a gente simplesmente se fechar para isso agora e tentar colocar A ou B nessa situação, pelo contrário. Nós precisamos tentar entender todo o contexto e me parece, por exemplo, que o Renato, diretamente com o time, não tem a responsabilidade do rebaixamento. A responsabilidade dele é pela construção do grupo, mas, ao mesmo tempo que se diz isso, se diz que o Grêmio não tinha grupo para cair. Então, se o Grêmio não tinha grupo para cair e o Renato não participou do dia a dia, tu não pode botar a culpa do rebaixamento do Renato. E aí entram dirigentes. Agora, se o Paulo Luz não era bom, o Renato tinha que ter dito lá. Porque ele foi dirigente do Renato 1 ano. Se o Oderich trabalhou com ele na época vitoriosa também. E aí? Com relação a Denis Abraão, sim. Trabalhou com o Denis Abraão. Ele entra a partir da demissão de Denis Abraão, que trabalhou exatamente no hiato que Renato não trabalhou, perto do hiato que Renato não trabalhou, mas atinge de alguma maneira toda a gestão. E aí a gente chega no presidente Romildo, que também participou disso, obviamente, e o presidente Romildo, claro que se incomodou. E o Matheus Dávila estava lá em Recife e viu a incomodação do presidente Romildo, a forma como ele leu a entrevista do Renato e principalmente a conduta do Renato naquela entrevista. Porque ele expõe também a figura do presidente, que é o grande comandante dos homens que estiveram no futebol nesse período, ou que participaram da gestão mais próxima do vestiário nesse período. E aí o presidente, sim, segundo o Matheus Dávila, também se chateou, também se incomodou, também entristeceu, e a gente precisa também imaginar como vai ser a partir de agora, porque o presidente Romildo está saindo, a direção está saindo, esses criticados por Renato não estarão no ano que vem. Mas o Renato, de alguma maneira, já pressionando os próximos dirigentes, indicando: não me botem homem que não conhece aqui de novo. Porque senão vocês já viram o preço desse negócio. Claramente posicionando uma situação de conflito, de dificuldade, e que o Grêmio, sinceramente, vai precisar passar, vai precisar entender, porque agora não tem mais volta. Essa é a realidade, essa é a situação, e nós temos que conviver com ela para tentar não sair. Renato deu a forma dele, atacou, agrediu e criou, sim, mais constrangimento internamente, e o Grêmio vai ter que conviver com isso também. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.